Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje eu vou fazer sem filtro, porque eu vi que atrapalhou o filtro, né? Então já estou fazendo aqui com essa minha cara que vocês sempre estão acostumados a me ver. Ô Raquel, beijo pra você. Gente, estou muito feliz. Vamos iniciar a semana com mais uma live de profissional. Eu tô bem feliz. Hoje a live é com o Dr. Maurílio Chagas. O Dr. Maurílio ele é médico cirurgião cabeça e pescoço. E eu pedi para ele falar um pouquinho para nós sobre os linfonodos, né? Então eu acho que até você que não tem o tumor na parótida, mas que entra sempre com lá no grupo desesperado, porque tá com um carocinho no pescoço, enfim, vai poder aproveitar bastante essa live também, né? Queria muito agradecer ao Dr. Maurílio, né, que muito gentilmente atendeu aí a um pedido, né? Eu pedi mil desculpas para ele, porque por acaso foi o médico da Raquel, né? A minha Raquel que falou assim: o doutor quer fazer, enfim, eu liguei para ele, a gente se acertou e ele muito gentilmente aceitou falar aqui um pouquinho com a gente, aceitou falar desse tema que é tão interessante, né? O pessoal sempre fica muito alvoroçado toda vez que vê um tipo de carocinho no pescoço, fala, meu Deus, Vanessa, o que eu vou fazer, né? Enfim, então é um tema muito legal e ele muito gentilmente aceitou aqui o convite de falar com a gente, certo, gente? Ó, ele já entrou, vou adicioná-lo aqui. Lembrando, gente, que a live vai ficar disponível nas duas plataformas, tá? Tanto no Instagram quanto lá no YouTube, tá bom? Oi, doutor, tudo bem? Boa tarde, Vanessa. Muito obrigado pelo convite. Um prazer participar do seu grupo, viu? Obrigada. Eu estava aqui conversando com eles e falei assim, gente, vamos agradecer muito o doutor Maurílio, que ele parou a vida dele, para ele poder falar um pouquinho dos linfonodos, porque é muito. Vocês, doutores, que usam. Opa, voltou? Voltou. Vocês, doutores, que usam essa plataforma aqui para dar informação para a gente, vocês não sabem o quanto é importante para a pessoa que está passando por isso, porque eu sempre falo para todo mundo, hoje tem Instagram, tem essas plataformas, mas na minha época não tinha nada. Então eu fiquei assim, totalmente perdida. Então eu queria muito agradecer, de verdade. Obrigada. Desculpa alguma coisa. E eu queria muito agradecer, doutor. Obrigada mesmo. É um prazer. Eu sempre falo que essas plataformas vieram para difundir a informação. E se tem uma coisa que é super importante, não só na parte da cancerologia, mas na parte de saúde, é a difusão de informação. Quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente falar das doenças, de todas, tá? Mais as pessoas procuram precocemente tratamento. Tá? E a chave para a cura da grande maioria das doenças é o diagnóstico precoce, o tratamento precoce. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Vanessa? Parabéns pelo grupo aí. Prazer participar. Obrigada. Ai, que bom. Eu fico bem feliz. Doutor, olha, se tem uma coisa que o pessoal vem mais perdido lá no grupo, é o linfonodo. Nossa, como o pessoal tem medo desse linfonodo. Doutor, o que é o linfonodo? Eu vou falar como eu falo aqui para os meus pacientes do consultório. O linfonodo é a mesma coisa que a íngua, que o caroço, né? É um corpúsculo que contém células de defesa. E o pescoço e a parótida têm esses linfonodos. É o mesmo linfonodo que quando a mesma íngua, que quando a mulher está dando o peito para o neném, machuca o bico do peito e forma uma íngua debaixo do braço. O menino vai jogar bola descalço, machuca o dedão do pé, forma uma íngua, um caroço, um linfonodo na região da virilha, na região inguinal. E o pescoço é cheio desses linfonodos. E a parótida tem de 10 a 16 linfonodos. Então, também eles podem ser acometidos por vários motivos. Né? Que são? Eles mapeiam a região para quê? Para quando houver qualquer processo inflamatório infeccioso na região, esses linfonodos aumentam de tamanho para mandar células de defesa para essa região. Da mesma forma que o linfonodo axilar, debaixo do ombro, aumenta de tamanho para mandar células de defesa para a mama da mulher, que está com o bico da mama infectado, ou o da virilha, da região inguinal, que aumenta de tamanho para mandar células de defesa para o dedão do pé do menino que jogou bola descalço. É simples assim. Então é normal ter linfonodo, né? Não É precisa ficar com normal. medo.
É normal, é esperado, principalmente em meio de um processo inflamatório. O que a gente precisa saber se esses linfonodos, por que esses linfonodos aumentaram. Aí sim pode começar uma investigação. E, doutora, a partir de, assim, qual tamanho, eu não sei se isso existe, mas assim, a partir de qual tamanho que a gente pode ficar preocupado se o linfonodo, sei lá, cresceu demais? O linfonodo, quando ele cresce, principalmente nessa região da parótide, ele passa a ser visível ou passa a ser palpável, entendeu? A partir desse momento, merece uma investigação, nem que seja para dar um diagnóstico de que é uma reação natural do organismo, tá? Porque realmente o normal é esse linfonodo não aparecer como um caroço na região parotídea, né? Que fica aqui pré-auricular até a região mandibular. E se, por exemplo, se ele passar do tamanho, vamos supor se ele tiver, sei lá, 4 centímetros, é importante investigar a mais do que o exame de imagem? Então, a partir do momento que ele se tornou visível, que ele se tornou palpável, é bom procurar um médico especialista, um médico, um clínico geral, um otorrino, um cirurgião de cabeça e pescoço. Por quê? Porque ele vai palpar, o exame clínico é extremamente importante, que a gente vai definir se ele mudou a consistência do linfonodo, a gente geralmente chama fibroelástico, que não é duro nem macio, a gente vai ver o tamanho, e assim começa a investigação, para saber se aquele caroço na região parotídea é um problema da própria glândula ou é um outro problema tipo um linfonodo aumentado, entendeu? E esse problema do linfonodo aumentado tem um tamanho assim que a gente pode ficar preocupado se o linfonodo aumentar É, mais de acima, tamanho? acima de 2 centímetros ele começa a ficar bem visível e palpável. Aí é importante, eu gosto muito, principalmente na área da cabeça e pescoço, de ultrassom. Um ultrassom bem feito, uma máquina boa e um colega médico bem treinado resolve a grande maioria dos casos. Por quê? Porque o ultrassom vai me dar as características desse nódulo, não só o tamanho, ele vai me definir se esse caroço é um linfonodo ou não, porque o linfonodo tem características bem específicas ao ultrassom, e mais do que isso, o ultrassom vai me dizer se esse linfonodo tem características malignas ou benignas. Porque o ultrassom, se tiver características malignas, ele muda o seu formato e muda o seu padrão de vascularização. Vascularização é por onde chegam a artéria e a veia que nutrem esse linfonodo. Então, o linfonodo ele pode ser maligno, doutor, dependendo? Então, ele pode ser maligno porque ele faz parte do sistema de defesa. Então, isso é uma coisa que a gente pega aqui no consultório. Alguns pacientes que tiveram câncer nessa região de couro cabeludo, região frontal, região nasal, mais ou menos o carcinoma epidermóide ou melanoma, eles podem apresentar uma disseminação linfática para a região parotídea. E daí sim, esse linfonodo, que é uma estrutura normal, a partir do momento que ele é acometido por essa metástase, ele passa a ser um linfonodo doente que merece ser tratado. Como fazemos o diagnóstico? Primeiro o exame clínico, segundo o ultrassom e o exame de ouro, que é a punção orientada pelo ultrassom. Ou seja, o colega do ultrassom entra com uma agulha, com uma seringa, colhe célula de dentro desse linfonodo e manda para o patologista avaliar as células, fazer um exame de citologia. A partir disso aí a gente passa a ter um diagnóstico. E tem uma coisa que o pessoal sempre pergunta, qual que é a diferença do linfonodo e do linfoma? Porque Ah, as duas palavras são muito parecidas e eles acham que é a mesma coisa. sim, muito comum aqui no consultório. O Uhum. linfonodo é uma estrutura normal que temos dentro do abdômen, na região axilar, na região inguinal, na região cervical, na região parotídea. O linfoma é uma doença do sangue, é um câncer do sangue que acomete o linfonodo. Então, muitos linfonodos aumentados podem sugerir um linfoma. Então, tem que se começar uma investigação diagnóstica, né? O linfoma, muitas vezes, ele aparece, ele abre o quadro com o aumento dos linfonodos. Importante deixar bem claro,
Não é porque o linfonodo, não é porque o linfonodo está aumentado que é sinônimo de linfoma, não. Várias outras doenças acometem o linfonodo sem ser o linfoma. E é assim, doutor, todo linfonodo é um tumor? Não, todo linfonodo aumentado não é um tumor, né? Por exemplo, a criança tem uma amidalite, por exemplo. Então, tem uma infecção bacteriana na região da garganta, da orofaringe. Ela pode fazer com que aumente os linfonodos cervicais e até mesmo o linfonodo parotídeo. A pessoa está com uma infecção no olho, na pálpebra. Os linfonodos da região parotídea, né, que fazem parte do sistema de defesa, eles aumentam de tamanho para mandar células de defesa. O linfonodo aumentado, mais que 2 centímetros, que está perdurando por mais de 15 dias, merece uma investigação. Tá? Como é feita essa investigação? Nós pedimos exames de sorologias para descartar as doenças que podem acometer os linfonodos, tuberculose, blastomicose, citomegalovírus, HIV, tá? Pedimos raio-x de tórax, que pode descartar também essas doenças, como tuberculose, HIV e outras, e pedimos ultrassom. E a partir disso começa a nossa investigação. Então, nem todo linfonodo aumentado é doença, mas acima de 15 dias merece uma investigação e uma avaliação, sim. Eu pergunto porque o pessoal confunde muito, né? Fala, olha, eu tô. Às vezes é só um linfonodo, a pessoa fala, eu tô com tumor na parótida, ai meu Deus do céu, vai virar um câncer, enfim. Então, é por isso que eu perguntei, né? Se o linfonodo ele todo linfonodo é tumor, né? O doutor, aproveitando, eu sei que não tá nem na pauta, mas aproveitando, é, porque assim, existem as nomenclaturas, né? Nódulo, tumor, enfim, e o pessoal, quando a gente sempre abre o exame para ler, né? E como nós somos pessoas leigas, a gente sempre, nossa senhora, aí a gente joga no Google, morreu. É, Morte. Né? Então, assim, qual que é a diferença da nomenclatura nódulo, tumor, enfim, linfonodo? vamos lá. Linfonodo é a nomenclatura certa. Nomenclatura, quando nós, médicos, falamos, o adequado é falar linfonodo, tá? Seja ele acometido ou não. Popularmente, ele é mais conhecido como íngua, né? A íngua que dá debaixo do braço. Tudo. Caroço é qualquer estrutura aumentada. O tumor, propriamente dito, ele também sugere qualquer estrutura aumentada. Então, o tumor pode ser desde o inchaço, desde uma coleção de pus, até uma neoplasia benigna ou uma neoplasia maligna. Esse termo tumor ficou mais condicionado às neoplasias, né? Ele pode ser um processo inflamatório, pode ser um processo infeccioso, pode ser pus, mas a palavra tumor ficou mais associada a neoplasias, que podem ser benignas ou malignas no caso do câncer. Mas o correto é a gente sempre, pelo menos, né, a obrigação nós como médicos, é usarmos a nomenclatura correta. Eu, quando falo íngua, eu falo para o paciente entender e fazer associação. Mas jamais eu posso escrever no laudo íngua, caroço. O termo é linfonodo. Por quê? Porque o linfonodo define uma estrutura específica. E isso é importante. Assim, doutor, quando a gente opera o tumor na parótida, assim, não é a maioria das pessoas. A gente sempre fica com. Assim, a gente vai ver o ultrassom que a gente faz todo anualmente, né, por prevenção. Aliás, vocês que não fazem, tem que fazer, tá, gente? Só para puxar a orelha. Enfim. E sempre dá um ou outro linfonodo aumentado. Aí, nossa senhora, aí vem o desespero. Ai, meu Deus, outro tumor na parótida. Ai, meu Deus, tem um caroço aqui no meu pescoço. Ai, Jesus Cristo, o que eu faço? Doutor, por que nós que passamos pela cirurgia da parótida, a gente tem a propensão maior de ter os linfonodos aumentados? Então, vamos lá. Geralmente, quando se opera a parótida, é por um tumor, aí o termo tumor benigno. 85% dos casos são de adenoma pleomórficos. O adenoma pleomórfico é uma neoplasia benigna. Ela não dá metástase. Ela não se dissemina por linfonodo. Entendeu? Isso é uma questão. Então, a pessoa que operou a parótida por adenoma pleomórfico, se tem qualquer íngua no pescoço ou na região parotídea, pode ficar tranquila que não é da doença, tá certo? Porém, a pessoa que fez qualquer intervenção na parótida, mesmo sendo benigna, ela está com toda a anatomia alterada.
ela está com fio cirúrgico dentro da parótida, ela tomou ponto, ela teve pequenos sangramentos, e isso pode gerar um processo inflamatório. E daí vem da nossa conversa. Gerando um processo inflamatório infeccioso, pode ativar os linfonodos, as ínguas, para elas aumentarem de tamanho e mandarem células de defesa para a região, né? Então, lembrar que quem operou a parótida, mesmo sendo por um tumor benigno, ela sofreu uma intervenção, uma alteração. E tem aí, no prazo de até 6 meses, um processo inflamatório a ser resolvido. Porém, vamos lá, vamos estender a conversa. Quem operou um câncer de parótida, dependendo do tipo de câncer, ele pode sim ter disseminação linfática ou disseminação para os linfonodos, acometer as ínguas. Então, faz parte também do controle clínico pós-operatório a palpação do colega cirurgião, entendeu? Examinar a região parotídea e examinar a região cervical, para saber se a doença está controlada ou se ela se estendeu para a região cervical ou parotídea locorregional. Doutor, tem alguns resultados de exames que sai o tal do linfonodo reacional. O que é o linfonodo? Eu vou perguntar. Não estava na pergunta, não, mas Ótimo. assim, eu vou perguntar porque me perguntaram isso hoje. Eu falei, assiste a live que o doutor vai explicar. Vou explicar. Uhum. Então, o linfonodo reacional é esse linfonodo que aumenta de tamanho para mandar as células defesas. Esse termo, que eu gosto demais, geralmente vem no ultrassom, mais uma vez reforçando o exame do ultrassom. O que é o reacional? É o linfonodo que preservou todas as suas características anatômicas e ultrassonográficas, porém ele só aumentou de tamanho para cumprir a função dele, que é mandar células de defesa para a região loco-regional que está inflamatória. Ou seja, ele manteve sua estrutura, que a estrutura dele geralmente é fusiforme, parece um grãozinho de arroz. Ele mantém um padrão de vascularização, ele mantém as suas bordas, porém, ao invés dele estar de 0 a 1 centímetro, ele está com 3 centímetros, 2,5 centímetros, 2. Então, a tradução da imagem que o colega vê é reacional. Por quê? Porque ele mantém sua estrutura normal, apesar de estar com o tamanho aumentado. Então, o colega entende como reacional e a gente aqui na parte clínica também entende isso. Ou seja, não é suspeita de doença maligna, de câncer. Ao contrário, quando ele não é reacional, o linfonodo ele perde esse padrão fusiforme de grão de arroz. Ele se torna uma bolinha. Ele fica bem bolado, redondinho, que não é o perfil normal dele. E, além disso, ele fica todo opaco. A gente não vê mais a vascularização, a artéria veia entrando, entendeu? Então, ele passa a ser um linfonodo suspeito, como alguns colegas do ultrassom costumam classificar. Isso nos orienta muito. Por isso é importante um bom ultrassom com um bom colega que faz esse exame. Eu vou fazer outra pergunta puxando a sua, que também não está ali. Então, assim, doutor, assim, as características assim do linfonodo, vamos dizer, normal, ele é mais alongadinho e ele é vascularizado, é isso? Perfeito. Vascularizado a gente vê como se fosse um rabinho saindo em uma das pontas desse alongamento. Quando vocês estiverem na consulta, pede para o colega, o cirurgião de cabeça e pescoço, abrir a foto do ultrassom, que é bem visível. Ele é bem alongadinho, tá? Parecendo um grão de arroz. E na bundinha dele ali atrás, vai ver um risquinho que a artéria veio entrando. Quanto mais redondinho e sem vascularização, é preocupante. Quando ele perde esse perfil fusiforme, alongado, e passa a ser uma bola, redondinho e apagado, opaco, aí começa a gerar uma preocupação, possivelmente ser uma doença maligna ou metastático. E linfonodo se retira, doutor, se por acaso... Por exemplo, ele não é maligno, mas assim, ele está grande. Ele é cirúrgico? Então, excelente pergunta. Então, voltando lá. O paciente está com linfonodo aumentado na região parotídea há mais de 15 dias. Vem a consulta, a gente palpa ele realmente está aumentado, faz ultrassom características benignas, mas ele não regride. Então, a gente continua a investigação, sorologias,
né? Vamos pedir exames, pesquisar doenças que podem dar esse perfil, né? Aí vieram negativos, houve alguma suspeita, ou seja, quando a gente chega no limite, o linfonodo não regride, a citologia, a punção, não nos dá uma informação, ele merece ser investigado. Por quê? Porque daí a gente precisa retirá-lo, ou um fragmento dele, para o colega patologista olhar esse linfonodo ao microscópio. E a partir disso, ele nos dá um diagnóstico definitivo. Entendeu? A partir do momento que os exames de sangue, ultrassom e a própria punção não fecharam o diagnóstico, nós, como cirurgiões, temos obrigação de retirá-lo. Por quê? Porque pode ter alguma doença ali dentro. Quais são as doenças que podem ter lá? Doença inflamatória crônica específica ou até doenças malignas. Mas a gente precisa fechar o diagnóstico. Por quê? Porque normalmente o linfonodo ele aumenta de tamanho e regride. Se não regrediu de tamanho e todos os exames não fecharam o diagnóstico, daí sim a gente tem que fazer como se fosse uma biópsia. Assim, por exemplo, a gente que. Eu tô fazendo várias. Desculpa, tá, doutora? Eu tô pegando. Gente, eu tô fazendo várias perguntas que eu não coloquei ali no. Pelo amor de Jesus Cristo, vamos ver bastante essa live, viu? Pode perguntar à vontade, eu estou aqui à disposição. Doutor, é assim. A gente passou pelo processo da parótide, daí tem lá aí dá a tal da linfomalogalia lá, uma coisa assim, Linfadenomegalia. Que é o gordinho, que é o aumento lá da íngua. E assim, ela não dá num lugar específico, ela dá em vários lugares, né? Os linfonodos, não só num lugar só, por exemplo. Anualmente eu faço o exame, aí um linfonodo dá aumentado em um canto. Só que aí ele seca e dá em outro. A gente sempre vai ter essas ínguas aumentadas ao longo dos anos? Então, isso faz parte do processo natural, né? Porque os linfonodos eles contêm células de defesa e eles aumentam de tamanho e regridem, né? Então, operou a parótida, logo depois de um tempo apareceu um linfonodo aumentado, possivelmente pelo processo inflamatório infeccioso pós-cirúrgico. O ultrassom mostrando que esses linfonodos estão com características normais, esperadas, eles vão regredir. Só que depois de 3, 4 meses pegou uma amidalite. Então, os linfonodos loco-regionais, principalmente submandibulares ou até mesmo parodíticos, podem aumentar para combater essa infecção. Então, eles estão cumprindo, hoje os linfonodos estão cumprindo a função deles. O problema é quando aumenta algum linfonodo, alguma íngua, por mais de 15, 21 dias, que não regride. Isso sim passa a ser preocupante. Alguns colegas gostam desse termo, linfoadenomegalia. Megalia, grande, linfonodo. Então, aumentou o linfonodo. Então, vai do clínico, do cirurgião, relacionar o tempo de queixa, de quando ele chegou no consultório, com o tempo de ultrassom, e fazer essa conta. Olha, essa linfoadenomegalia tem mais de 21 dias, tem mais de um mês. Opa! Então, ele não está no comportamento normal. Esse linfonodo não está se comportando como se fosse um processo inflamatório normal, provindo de qualquer doença. Então, vamos investigar. Não tem amidalite, não operou agora. Isso pode ser uma tuberculose, isso pode ser uma metástase de alguma doença. Esse paciente que operou parótida, operou porque era um carcinoma metastático. Ele nunca operou a parótida, mas ele teve algum câncer na região frontal que poderia se disseminar para a parótida, ele operou algum melanoma na região de face, entendeu? Então, daí vem a investigação clínica que tem que acompanhar os processos. Sorologia para tuberculose, citomegalovírus, HIV, toxoplasmose, ultrassom, raio-x de tórax e evoluir para uma punção, se for o caso. E os linfonodos aumentados, doutor, eles dão algum tipo de reação no corpo, dor, enfim, inchaço? É muito comum essa pergunta. Não que eles deem. Algumas doenças dão esse problema. Como o linfonodo está aumentado, os pacientes relacionam como se fosse a culpa do linfonodo. Né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples, a amidalite.
A amidalite deixa o pescoço cheio, até a região parotídea, de linfonodo. A amidalite dá mal-estar, dá dor no corpo, dá febre, dá dor de cabeça. Então, algumas pessoas com um linfonodo bem grande falam assim, olha, doutor, essa íngua está aumentada e está me dando um mal-estar terrível. Não é a íngua, né? Não é um linfonodo. O linfonodo está cumprindo a função dele, que é aumentar e mandar células de defesa. A questão é que a doença que fez o linfonodo aumentar, que tem essas características. Entendeu? Eu tô perguntando porque, assim, muita gente entra no grupo com o pescoço. Quando a galera entra no grupo com o pescoço inchado, que não tem diagnóstico ainda, e fala, ai, tá me doendo, tem um caroço aqui, ai, meu Deus do céu. Aí eu falo, olha, vai no médico, porque não é normal o tumor na parótide inchar, né? Normal normalmente é algum tipo de, sei lá, bactéria, né? Enfim, alguma Sim, infecção. E aí dá um linfonodo, né? dá E aí a linfonodo. pessoa acha que tá com tumor na parótida. É. Então, assim, elas sempre falam, não, mas o meu linfonodo tá doendo muito, não, isso aqui não é normal, né? Enfim, então, na verdade, o que não dói é o do linfonodo não dói, o que provavelmente, sei lá, deve dar alguma dor, alguma coisa assim, é algum tipo de doença, É o né? tipo Alguma da doença. bactéria, A não ser que o linfonodo esteja também com processo bacteriano, o linfonodo é tá? contaminado por processo bacteriano. Daí passa a ser uma linfadenite, né? Linfoadenite, uma inflamação no próprio linfonodo. E daí qualquer antibiótico anti-inflamatório também regride esse processo no prazo aí de 15 dias. Viu? Gente, olha, acho que o doutor já falou, já até muito mais, porque essas perguntas que eu fiz. Eu falei assim, eu vou aproveitar, né? Vou pegar o gancho de algumas perguntas, porque eu vou lembrando assim o que mais o pessoal me pergunta, enfim, de Vanessa, íngua. deixa eu aproveitar e me estender mais um pouco. A gente falou muito de linfonodo na parótida, ou seja, falamos de um problema na parótida que não é do próprio parênquima. Mas também temos que lembrar que a parótida não tem só linfonodo dentro dela. Ela tem artéria, tem veia, tem nervo. E tem o ducto salivar, né, que faz escoar a saliva da parótida para dentro da boca. Então, qualquer problema nessas estruturas, tanto nas artérias, nas veias, nos nervos que passam dentro da parótida, podem ocasionar o caroço parotídeo. O caroço, o tumor na região parotídea. Então, o médico também tem que saber diferenciar. Se é um problema da própria parótida, se é um linfonodo da parótida aumentado, ou se é um problema dessas outras estruturas. Né? Por exemplo, o ducto de Steno, que é o ducto da parótida, obstruído, ela vai gerar um caroço na parótida, tá? E não é essencialmente do parênquima da parótida, tá? Um tumor de origem nervosa, por exemplo, do auricular magno ou do próprio nervo espacial, dentro da parótida vai gerar um caroço na região parotídea. Então, o colega também tem que saber diferenciar o que é do parênquima, o que é dessas outras estruturas. Mais uma vez, valorizando bem o ultrassom. Um ultrassom bem feito, um colega bem treinado, isso auxilia muito a gente. Eu vou aproveitar do ultrassom que o senhor falou várias vezes. Eu juro por Deus que é a última pergunta. Pergunta aqui à disposição. Doutor, por que toda vez que a gente que operou a parótide vai fazer ultrassom, assim, não é toda pessoa, enfim, eu sempre falo que cada pessoa é um organismo, enfim, cada um é cada um, né? Mas a maioria das pessoas a gente tem muita dor local quando vai fazer o exame de ultrassom. Por que isso acontece? Olha, porque é uma região manipulada, né? Por melhor que seja a cirurgia, sempre vai ter eu chamo de cicatriz interna, falo para os pacientes, sempre vai ter uma cicatriz, sempre vai ter um processo inflamatório, é uma região que foi agredida. Toda cirurgia é uma agressão muito grande, sim, apesar da anestesia muito evoluída, apesar dos analgésicos, mas é uma área que fica no mínimo sensível aí por 6 meses, né? É uma área que teve suas terminações nervosas cortadas. Então, assim, dói um pouquinho. E o ultrassom também ele aperta um pouco a região para poder produzir uma imagem boa, né? Então, tem que ter paciência com o colega, tem que saber que esse exame é extremamente importante, não só para diagnóstico, mas para o acompanhamento clínico também. E é isso.
O bom é que a gente sabe que a grande maioria das lesões parótidas são benignas, né? Essa é a grande vantagem. Graças a Deus. Não, eu perguntei o da dor porque eu vou fazer mês que vem 11 anos que eu operei a parótida. E assim, para mim, eu ainda sinto uma dor assim muito boa, sabe? Mas como eu tô acostumada, eu até peço pro médico, ó, não liga pra minha cara. Pode fazer ultrassom aí, não liga pra minha cara. Eu vou fazer umas caretas, mas não liga pra minha cara. Tá tudo bem. E é por isso que eu perguntei, né? Porque É, muita gente tem essa dor, assim, esse incômodo. E muita gente fala assim, é porque as dos linfonodos. Aí eu falo, acho que não, mas acho que é porque a área tá manipulada, enfim. E é uma sempre área sensível. tem uma cicatriz externa, tem a glândula que foi cortada. Então, realmente, não é como antes, né? Foi manipulado. A gente não fica 100% normal, né, doutor? É difícil, né? Não fica, né? O tico e o teco fica aumentado. Olha, doutor, ó, você já vai, dava 40 minutos de live, eu queria, olha, muito agradecer. Eu queria pedir desculpa, porque, Não, né, eu sempre prazer. falo, a live foi assim, de última hora, naquele formato, eu fiquei com vergonha, porque normalmente eu que chamo o doutor, né, muitas vezes o médico não sabe o trabalho que eu faço na internet, enfim. E aí fica perdida. Aí eu fiquei com muita vergonha, que foi a Raquel que falou, não, vai lá com o doutor, ele é muito gente boa, ele falou que aceita. Eu falei, então, graças a Deus, né? Então, doutor, Não, eu queria olha, muito agradecer. é um prazer, eu gosto muito. Foi como eu falei, esse trabalho seu que você faz, você está de parabéns, o grupo é ótimo. Tem que divulgar sim, tem que usar essa tecnologia nova para divulgar sim. É importante. Muita gente fala mal do Google, que vai pesquisar no Google, mas o Google traz informações boas, apresenta o grupo de vocês, que é maravilhoso. Então, eu estou à disposição. Eu gosto muito desse serviço e estou sempre disponível, viu? Obrigada, viu, doutor? Obrigada também pela plataforma do senhor. Gente, eu vou deixar todas as redes sociais do doutor na descrição, tá? À Inclusive o vontade. Instagram dele, que eu vi que o doutor está empenhado, colocando bastante informação legal. Então, gente, Sim, vai lá no Instagram dele, tem bastante informação. Eu acho que quanto mais a gente se instruir, é melhor, que a gente fica mais tranquilo. E mais uma vez, doutor, muito obrigada. É muito importante esse. Obrigada por disponibilizar o tempo, obrigada por estar aqui prazer. esclarecendo algumas dúvidas. Eu espero que o senhor volte mais vezes. Um prazer. Inclusive, eu vi um monte de paciente meu aqui, agradecer a audiência dos meus pacientes. Meu filho entrou para me ver, que estava me ajudando aqui. Prazer, muito obrigado mesmo. Prazer. Obrigada, viu, doutor? Tá. Obrigada. Até logo. Tchau, Tchau. tchau. Gente, gostaram? Linfonodo. Uma coisa que eu queria muito ter trago aqui faz muito tempo, que é os linfonodos. Né? Eu espero que eu tirei algumas dúvidas de vocês. Vocês viram que é muito normal ter linfonodos, né? Vou deixar essa live aqui disponível, salva aqui no Instagram da Parótida, aqui no GTV, tá? Lá no meu Instagram também, que é um acesso do da Parótida, vai estar nos destaques essa live também. E também no YouTube, tá? Para você que gosta aí de assistir no YouTube, pode assistir lá, que vai estar disponível lá na plataforma. Gente, vamos lembrar que é uma live de profissional. Os profissionais param a vida deles para trazer um pouco de informação aqui para a gente. Então, pelo amor de Deus, curte, compartilha, comenta, não sei o quê, faz toda aquelas coisas que eu sempre peço para vocês fazerem, tá? Eu vou tentar trazer bastante profissionais aqui de diversas áreas para a gente falar muito mais sobre a parótida, né? Para disseminar a informação, uma forma que vocês sempre me perguntam como que vocês podem me agradecer, gente. A melhor forma que vocês têm de me agradecer é disseminando essa informação que eu coloco aqui na plataforma. Seja aqui no Instagram, seja lá no YouTube. Deixa like, comenta, compartilha bastante. Eu acho que quanto mais informação, quanto mais gente souber da parótida, é melhor, tranquiliza muito mais gente, né? E fora que é informação, gente. Informação nunca é demais. Certo, gente? Vou deixar aqui na plataforma disponível e vou deixar lá no YouTube também, tá bom?